Eu achei pênalti, achei que ele sofreu o contato já no final do movimento, mas a bola continua em disputa, continuaria ao alcance dele, né? Então... Sabe se foi para VAR alguma coisa ou não? Não, foi revisado como qualquer possível pênalti, mas também, eu acho o seguinte, depois do lance do primeiro tempo, se ele marcasse isso aí, eu acho que eu não sei se isso ficou na cabeça dele também, né? Por isso que é tão importante a gente ouvir os áudios, mas eu acho que era pênalti também. Agora, o prejuízo não se compara, né? Não saiu o gol, né? Salve, salve, nação. Nação, vamos embora reagir aqui agora o que os comentaristas da ESPN Brasília, do programa Linha de Passe, falaram sobre o jogo entre Flamengo e Santos, né? O Flamengo venceu por 2-1. Teve polêmica se era para anular o gol do Pedro ou não, mas vamos embora reagir aqui agora. E mais antes disso, né? Eu queria que você deixasse o like para ajudar o canal aí, se inscrever no canal e também eu queria dar os créditos e direitos autorais ao canal ESPN Brasil, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição como créditos e direitos autorais. Então é isso, nação. Vamos embora pro vídeo. O Flamengo venceu por 3-2 e agora a próxima parada é Guayaquil e Equador, final da Libertadores. Então é isso aí, tamo junto. Vamos embora aí com o vídeo. Nossos amigos, uma grande equipe que já embarcou e desembarcou em Guayaquil, no Equador. André, nós temos aí as imagens da vitória no Maracanã e nós já tivemos aqui discussões a respeito da decisão do Dorival com o seu elenco de colocar jogadores que vão para a partida contra o Atlético Paranaense. Hoje entraram em campo, mesmo que não atuando a partida inteira, Davi Luiz, Léo Pereira, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Para quem não acompanhou esse noticiário, a gente imagina que a maioria das pessoas sabe do que aconteceu, mas os jogadores pediram à comissão técnica do Flamengo para atuar hoje, não o jogo inteiro, evidentemente, para que o problema de falta de ritmo não os atinja no sábado, depois de viagem longa e todo o desgaste. Então, uma situação interessante, se é que a gente pode usar uma palavra benigna para esse problema. O Zinho falou no ESPN FC na quinta-feira, se não me engano, na quinta ou na sexta, que considerava uma temeridade a escalação desses jogadores, porque o jogo está perto, lembrou a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, na qual, no trecho final e na prorrogação, o Palmeiras estava mais forte fisicamente do que o Flamengo. E na opinião de alguém que jogou no Flamengo, jogou no Palmeiras, não precisava ter passado por esses clubes, mas só estou lembrando as credenciais do Zinho, jogou Copa do Mundo, etc. e tal, a gente precisa levar em consideração, porque essa é uma questão da análise do futebol em que a diferença entre quem passou por essas situações, quem tem esse tipo de experiência e aquilo que a gente pode falar aqui é muito grande, obviamente, né? Agora, por outro lado, e eu concordo com o Zinho, respeito obviamente aquilo que ele disse. Por outro lado, eu imagino que não deva ser uma situação fácil para um treinador na posição do Dorival, ouvindo dos seus principais jogadores que eles querem atuar, que eles gostariam de estar em campo. Numa reta final de temporada, vésperas de uma partida que é a mais importante do ano, os jogadores demonstram essa intenção e eles que nós queremos estar em campo. E na transmissão hoje do Premier, o Pedrinho, que também tem as mesmas experiências, falou, eu gostava de jogar. Não o jogo inteiro, 45 minutos, outra opinião que nós obviamente precisamos levar em conta. Felizmente para o Dorival e para todos os jogadores que foram utilizados na partida de hoje, ninguém teve nenhum problema, o objetivo foi atingido, o Flamengo ganhou, esses jogadores tiveram, o treino, entre aspas, que eles gostariam de ter naquilo que eles consideram importante diante do jogo contra o Atlético Paranaense no fim de semana. E o Flamengo fez um bom jogo. Se antes do jogo o noticiário era esse, as manchetes eram, olha, muita gente dizendo uma irresponsabilidade, jogadores vão ser colocados em risco, etc. Depois do jogo a gente precisa falar do pênalti que não foi dado imediatamente antes ao mais um maravilhoso gol do Pedro, gol de letra, porque foi pênalti para o Santos. E o VAR tomou a decisão de ignorar que a falta aconteceu, porque senão teríamos um jogo em que haveria uma situação complexa do ponto de vista da sequência dos lances, a cronologia, e o correto seria o VAR anular o gol do Pedro, marcar pênalti para o Santos, e a gente não sabia que rumo esse jogo tomaria. Se isso acontecesse, não dá para falar sobre o jogo sem mencionar essa ocasião. Eu corroboro com o que disse o André, assim, de que havia o risco, e a gente falou sobre isso ontem, mas pelo menos
ninguém se machucou, né? Todo mundo escapou, todo mundo está saudável, está inteiro e está feliz por ter jogado. Então, no final das contas, mantém o ritmo de jogo. Eu acho que o Dorival acabou ganhando a aposta, porque ele assumiu um certo risco, mas está todo mundo inteiro para jogar. E 45 minutos a 4 dias de um outro jogo também não são o maior dos desgastes, né? Então, está tudo certo. De fato, assim, olhando do ponto de vista do Santos, tá? O Santos está do lado de mais erros contra do que a favor, numa sequência muito incomum. Contra o Corinthians, uma expulsão do Lucas Barbosa, com um segundo cartão amarelo que absolutamente não se justificava. Sim. Contra o Bragantino, o Popó deu uma chegada forte, deveria ter levado o cartão vermelho no Bauerman e também não levou o cartão vermelho. Então, acho que assim, o santista tem muito motivo para estar chateado com as arbitragens, sim. Porque, embora hoje tenha havido um pênalti não dado para o Flamengo também no segundo tempo, na minha opinião, do Bauerman no Cebolinha, o prejuízo é incomparável. Primeiro porque não existe compensação. Um erro mais um erro são 2 erros. Não é que existe mais 1 menos 1 igual a 0, né? São 2 erros e tornam a arbitragem ainda pior. Mas é o prejuízo extremo, porque é a chance de gol que você teria, quase 80%, que é a chance média de converter um pênalti, para virar um gol contra você. Então, assim, você tinha uma chance enorme de estar com 1-0 a favor e por um lance não marcado por quem deveria marcar, você ficou com 1-0 contra. Então, não dá. É o pior prejuízo possível. Eu lembro que nas discussões, quando o VAR foi implementado, a gente tentava ser didático, explicar, mas o que acontece? Teve um pênalti, mas aí saiu o gol do outro lado. É exatamente isso. O gol não deveria ser validado e o pênalti deveria ter sido marcado. Não foi. E, reitero, o Santos tem estado do lado errado de muitas decisões nos últimos jogos e tem todo motivo de se sentir muito prejudicado. Sim. Eu posso mostrar aqui uma nota do Santos, né? Porque tem aí essa questão do VAR no jogo do Maracanã contra o Flamengo e de outros jogos, como disse aqui o Bertozzi. Está um pouco distante para mim aqui, ó. Quer que eu leia? Vamos lá. Presidente Reginaldo, para que a CBF tem o VAR? Essa arbitragem é vergonhosa e cada vez mais prejudica o futebol brasileiro. O senhor deve excluir esse juiz do VAR e o árbitro de campo. Exigimos que esses senhores nunca mais atuem em nossos jogos. Nem mesmo uma consulta ao VAR foi feita, entendemos que isso já passou de um erro comum para uma ação desastrosa. O que fizeram hoje foi criminoso. Enfim, para não me alongar muito, né? Ele lembra os 2 últimos jogos que enviaram ofício e foram de novo prejudicados. Só para ir até o final, queremos que tornem pública imediatamente a conversa do árbitro com o VAR. Chega de erros, entre aspas, que de tão grosseiros nos levam a pensar não serem simplesmente erros, assina o presidente Andrés Rueda. O árbitro do jogo e do VAR já foram suspensos. Aqui, a comissão de arbitragem da CBF, obrigado, Bertozzi, aqui já é possível, resolveu suspender por tempo indeterminado os árbitros André Luiz de Freitas Castro e o árbitro de vídeo, que é o VAR, Adriano Milkivski, por entender que o desempenho deles na partida entre as equipes Flamengo e Santos, válida pela 34ª rodada da Série A, foi abaixo dos padrões exigidos. Os referidos oficiais serão incluídos no programa de assistência ao desempenho da arbitragem. Acompanhando o jogo, né, vendo o lance do pênalti, né, no Camacho, que é esse o lance, né, os outros ângulos e tudo mais. E depois o Pedro, logo na sequência, no ataque do Flamengo, na sequência da jogada, vai fazer o gol lá o Pedro. Mas a gente discute aqui o lance do pênalti. Aqui, ó. Essa é a sequência da jogada. O Flamengo vai para o ataque e faz um golaço, o Pedro. Golaço. De letra que não tem nada a ver com isso, nem o Pedro, nem o time do Flamengo, nem o torcedor do Flamengo. Né? Agora, o árbitro ficou parado no meio de campo e o VAR não deve ter sugerido a ele ir ao monitor. Ou então disse, olha, não foi nada. Segue o jogo, não foi nada. Absurdo, né? Recentemente, eu tive o privilégio de estar no estádio do Dragão. Porto jogou com o Bayer Leverkusen. Porto precisava ganhar, jogo 0-0, jogo duro. Porto faz um gol. No começo da jogada, é achado um pênalti. O gol é invalidado. O Bayer Leverkusen cobra o pênalti, o goleiro do Porto pega o pênalti. Né? Eu estava no estádio nesse jogo. E imediatamente eu lembrei disso. Porque o pênalti é muito claro. Claro. Não é um lance que chega a ser sequer discutível. É muito estranho a comissão de arbitragem não chamar o VAR. O VAR. É muito estranho. O VAR não chamar o árbitro. Isso. Porque é um lance
Óbvio. Precisa ser revisado. Sim. Dá para você olhar esse lance e ter absoluta certeza de que a decisão foi tomada de maneira correta, ainda mais, e não dá para mudar no meio do campeonato, no critério do VAR brasileiro, que é revisionista, que pede para lances mínimos, ridículos, lances que não deveriam nem ser, que são totalmente interpretativos e leves, que o árbitro vá ao monitor para tomar a sua decisão. Então, não dá para entender. Dito isso, é bom que se lembre uma coisa, porque, vai Flamengo. O resultado pro Flamengo é indiferente. Não vai mudar nada. Muda pro Santos. Não estamos Muda pro Santos. Flamengo, Então, arbitragem. só para deixar claro, muda pro Santos. Não, porque daqui a pouco se joga isso nas costas de um clubismo. E a questão é uma questão técnica da arbitragem do futebol brasileiro, que é muito maior e que precisa ser minimizada, porque não vai ser resolvida na próxima temporada, André. O grande problema do árbitro de VAR não ter orientado o árbitro de campo a ver o lance no monitor é que não fazer isso nos dá, a nós, né, e a todo mundo, a autorização para dizer o seguinte: tomaram a decisão de ignorar o lance para não ter que anular o gol, para não criar um grande problema. Mas era a atitude certa a fazer, inclusive porque o protocolo determina que é assim que os árbitros têm que proceder. É o certo. Então não há dilema moral a respeito de nada do que aconteceu hoje. Então, obviamente eu não estou afirmando que foi isso que aconteceu. Olha, não vamos revisar esse pênalti, porque daí você vai ter que anular o gol, vai ser um problemão, vai ser ruim para nós. Eu não estou afirmando que foi isso que aconteceu, eu não sei, não posso afirmar isso. O que estou dizendo é, não orientar o árbitro de campo a ver o lance no monitor permite que as pessoas, em geral, achem que foi isso que aconteceu. E um detalhe, André. Isso é horrível. Não é porque a bola é retomada de um jeito irregular e aí tem o contra-ataque, e no contra-ataque, como se fosse a mesma jogada, foi gol. Não vamos entrar nem nesse mérito. É pênalti ou não é pênalti? É pênalti. É pênalti. Ponto. É isso. O que aconteceu a partir daquele momento não importa mais. Se tem uma jogada, duas, três depois, não tem discussão sobre quando que começou a posse, aquelas coisas. Demorou muito. Não. É pênalti. E para o VAR não dizer para o árbitro, olha, vai lá no monitor porque a decisão, evidentemente, é sua. Sim. É porque o pessoal na cabine do VAR teve a absoluta convicção de que não foi nada. Sim. A CBF discordou. Não, a própria claro. CBF não, só para a gente deixar claro. Mas, rapidamente, nunca vi tão rápido. Muito óbvio, Sabe qual que é o né? problema maior ali do árbitro? Me perdoe que eu esqueci o nome dele. Ele está a poucos metros da jogada com a visão... não havia ninguém melhor posicionado que ele para ver a infração. Ninguém melhor. Que ele vê o Mateuzinho pegar o pé do Camacho ali. E o Camacho, depois, na entrevista, eles até soltam um palavrão e está totalmente perdoado por isso até, porque... Mas se ele tem vai dúvida, falar? deixou a jogada correndo... Vai para revisão, perfeito. né? Vai para revisão. Sim, mas então, mas tem lá o VAR. não era lance para um árbitro de futebol de primeira divisão ter dúvida. Especialmente bem posicionado como ele estava, entendeu? Tome a decisão, né? Não transfira a decisão. O escândalo fica maior porque a gente estava assistindo o jogo, estávamos juntos, inclusive, com o Birner, e aí quando vai para a imagem no meio de campo, o árbitro, com aquele gesto, né, aquele sinal de botar a mão no fone, microfone, dialogando, está em revisão do VAR. E estamos ali olhando e esperando, será que foi pênalti, será que não foi? Aí passaram as imagens do lance, ficou claro que foi pênalti. Falou, agora é óbvio que ele vai dar o pênalti direto ou vai no monitor. E rapidamente o gol, espantou, né? Rapidamente o gol foi validado e a discussão acabou. Acabou mal, acabou errada, mas acabou. E me parece, teve um ou outro lance assim nos últimos tempos no Campeonato Brasileiro que tem uma preocupação em que as decisões sejam tomadas com velocidade. Essa preocupação é legítima, é necessária, isso ajuda o jogo, mas é preciso que se avalie com a mínima precisão as coisas óbvias. Né? E esse é um lance muito óbvio. A definição de claro e óbvio, ela é praticamente sobre lances como esse, né? É isso. Em que você não consegue, assim... Normalmente, cara, a torcida do time beneficiado, ela vai falar, não foi e tal. Não há um rubro-negro, e aí nas redes sociais são milhares, eu não consegui achar um falando, né? Nada. Não tem. Você entende isso. E um detalhe, eu não sei se... Eu estou muito com o que o André disse. Eu não posso afirmar, eu não tenho
certeza disso, mas eu acho que se não tem o gol na sequência do lance, o árbitro ia olhar o lance, iam chamar para olhar. Mas aí é gravíssimo, né? Por isso que é fundamental ouvir esse áudio, porque isso não deve ter relevância se saiu ou não o gol depois. O André acabou de falar isso aqui e eu disse, é verdade, eu não tinha nem pensado nisso. Por quê? Porque isso é muito absurdo, né? Eu também não tinha pensado. Isso é muito... Não, nem passou pela minha cabeça. É muito absurdo. Tem o do Cebolinha, o lance... Então, vamos colocar o do Cebolinha também. O outro lado, reclamação de pênalti para a equipe do Flamengo no jogo do Maracanã. Vamos nessa. Esse aqui é o lance, ó. Flamengo no ataque. E ele reclamando ali o pênalti. Você falou desse lance também? Eu achei pênalti. Achei que ele sofreu o contato já no final do movimento, mas a bola continua em disputa, continuaria ao alcance dele, né? Então... Sabe se foi para VAR alguma coisa ou não? Não, foi revisado como qualquer possível pênalti, mas também, eu acho o seguinte, depois do lance do primeiro tempo, se ele marcasse isso aí, eu acho que eu não sei se isso ficou na cabeça dele também, né? Por isso que é tão importante a gente ouvir os áudios, mas eu acho que era pênalti também. Agora, o prejuízo não se compara, né? Não saiu o gol, eles não tomaram o gol na sequência, né? Tava 0-0 aquele lance do Camacho. Bom, a rápida, né, célere decisão da CBF de tomar uma atitude em relação aos profissionais da arbitragem nesse jogo indica o óbvio. A CBF considera que eles não foram bem por causa dessa sequência de lances aí. Sim. Então, o mínimo que todo mundo espera é áudios amanhã desse lance específico. A CBF precisa fazer isso. Sim. Áudios da conversa durante a checagem do possível pênalti que foi para o Santos e do gol do Pedro, para a gente entender o que aconteceu. Você acha que vai ter o áudio disponibilizado? Eu acho que não, mas... Você acha que não? Mas é obrigação da CBF. Sabe por quê? Porque foi no jogo da Copa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo que teve o Agora Já Foi, né? Sim, que não passaram o VAR. Né? Não é isso? Isso. Agora já foi. Agora já foi. Eu estava brincando com a Renata Roel outro dia no Sport Center. Agora já foi. É o que a gente fala quando o Waze manda entrar numa rua e você não entra. E aí você fala, agora já foi. Né? O jogo de futebol é outra coisa. Não pode ter agora já foi no VAR. Mas, André, você não acha nesse caso... Não pode ter agora já foi. Mas daquela oportunidade a CBF protegeu os árbitros. Verdade. Agora ela está expondo. Você não acha que agora expor não, o áudio mas a gente ouviu o agora já foi. Não, tudo bem. Mas esse é o grande problema. Não foi uma coisa rápida assim, agora tá... Não houve uma atitude no sentido de suspender como agora, assim, em minutos. Agora mostra o áudio e pronto. O árbitro errou, faz parte o erro... O Santista vai lamentar muito, até porque tem a sequência, eu concordo com o Léo. Tomara que você tenha razão. Eu só digo que é obrigação da CBF divulgar esse áudio amanhã. Eu vejo, eu não sei se vai ser eficaz. Posso estar sendo ingênuo também, geralmente não sou muito otimista com isso. Uma boa vontade da atual gestão da CBF em melhorar essa questão da arbitragem. Eu não sei se ela vai conseguir, se ela vai fazer, se eu estou vendo coisas onde não tem. Mas eu tenho a impressão que a CBF tentará fazer algo, espero que ela acerte para que a arbitragem melhore ano que vem. Porque o grande calcanhar, a gente tem dois grandes problemas no futebol brasileiro. Mas tem três. Um são os cartolas, que é o sistema de gestão dos clubes aqui e da CBF no futebol brasileiro. Outro grande problema que a gente tem é o calendário. E o terceiro é a arbitragem. São os três grandes dilemas do futebol brasileiro. O calendário dificilmente vai ser modificado porque ele está muito ligado ao que são os cartolas. A questão da arbitragem, mesmo com os cartolas, eu acho que dá para melhorar. Bom, Biner, agora já foi. Mas gostei do Waze, né? O Waze em 100 metros, vire à direita. Bom, como é semana de eleição, ou em 100 metros, vire à esquerda. Fala as duas, direita e esquerda. Mas aí você ouve o recalcular e agora já foi. Só que o VAR não pode ter agora já foi. Nós vamos para o intervalo, voltaremos já com o Linha de Passe. Até mais, pessoal. Então é isso aí, nação. Mais um react aqui concluído, né? Agora do programa Linha de Passe. Espero que vocês tenham curtido aí, né? O que vai mais chamar atenção agora nem é a vitória do Flamengo, o golaço do Arrascaeta,
O que vai chamar mais atenção desse jogo, dessa partida, né? Nem o Flamengo se preparando para a final. O que vai chamar mais atenção desse jogo é o pênalti que teve em cima do... É o pênalti que teve em cima do Camacho, que não foi marcado. Simplesmente. Aí no seguinte, na mesma jogada, né, teve o gol do Pedro. Então, esse pênalti, quando o juiz parou no meio de campo, eu pensei que o juiz ia anular o gol do Pedro e ia dar pênalti pro Santos. Óbvio que muitas pessoas aqui assistiram. Eu acho que você também pensou isso, né? Você viu o lance e achou que foi pênalti também, como eu achei pênalti. E eu fiquei surpreendido que o juiz não deu pênalti. Simplesmente isso. Mas fazer o quê, né? Entendeu? Os árbitros do VAR e o juiz de campo já foi afastado pela CBF. E agora vamos ver como que vai ficar a situação, né? Agora o Flamengo não tem nada a ver com isso, o Pedro não tem nada a ver com isso. Agora o Flamengo vai se preparando para a Copa do Brasil, né? No dia 26, né? Tem a Aeroflá às 7 horas da manhã, que o ônibus deve sair, né? Vamos ver aí. Então aí ainda são 3-2 do Flamengo, gol de Arrascaeta, Marinho e Pedro, Arrascaeta e Marinho fizeram os gols do Flamengo. O Flamengo levou aquele gol lá, o Diego Alves jogou bem, na minha opinião. O Érico Pulgar, ele me surpreendeu muito positivamente. O Pulgar, meio-campista, o volante. E ele pode ser uma alternativa no setor na final, entendeu? Então é isso aí, nação. Tamo junto, é nóis. E saudações rubro-negras. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso canal aí. Tamo junto, nação.